está longe. Porque a nossa sociedade quer fazer caridade deixando Deus de lado. E não tem como nós fazermos caridade se deixarmos Deus de lado. Nós precisamos, primeiramente, de Deus para podermos amar. Porque se nós não amamos a nós mesmos, como iremos amar o próximo, diz Jesus? E como nós os amamos? Nós os amamos quando nós percebemos que as nossas necessidades interiores estão resolvidas, organizadas. Muitas vezes a gente vê na igreja, as pessoas chegam lá, olá, paz de Cristo, ou paz de Jesus, sorriso para cá, abraços para lá, mas quando elas voltam para casa, há uma mudança. Porque elas voltam para a convivência diária, e aí volta todas as dificuldades, os problemas, as divergências, as brigas e tantas coisas mais. Muitos não conseguem viver na sua casa aquilo que vive na igreja. Então nós precisamos resolver, primeiramente, os nossos problemas, organizando o nosso interior, organizando a nossa família, para depois sim, nós darmos o próximo passo em direção àqueles que precisam de nós. E é por isso que nós precisamos nos avaliar. É por isso que depois que você é amado por Deus, aquele primeiro amor, o seminário de vida, você experimenta o amor de Deus, experimenta a graça de Deus, toda aquela riqueza, toda aquela grandeza. E aí você começa a experimentar os dons do Espírito Santo, e começa a anunciar o Evangelho, a experimentar a Deus. Tudo isso é maravilhoso, mas no segundo momento maduro, nós precisamos organizar a nossa vida em todas as áreas e ao mesmo tempo, porque não podemos fazer uma coisa ou outra, temos que fazer em conjunto. Nós organizamos a nossa vida, porque às vezes a pessoa ela tem a sua vida profissional totalmente desorganizada, porque ela não parou para olhar esse lado. Ela cuidou da espiritualidade, ela cuidou do trabalho espiritual, de ajudar as pessoas, de viajar, de fazer encontros, retiro, dar palestra, experimentar os dons, mas ela ainda não parou para organizar a sua vida profissional, para discernir a sua missão, o seu chamado na parte profissional. Então ela precisa organizar isso. Já outros não. Precisam organizar a sua relação com a família. Talvez esteja tumultuosa. Ali ainda não se encontrou uma maneira de viver feliz. Uma maneira de viver realizado. Então é aquela constante briga, desavenças, o lar é um ringue, aonde os pais vivem brigando, os filhos não querem ficar lá dentro para não ver isso, vão para a rua, fogem, ou até mesmo querem mudar de vida ou ir por um outro tipo de vida para poder ver se resolve o problema, mas não é assim que irá se resolver. É preciso ser feito um trabalho de organização dentro da família. Já outros só querem ficar na igreja o tempo inteiro, fica na igreja, fica na igreja, fica na igreja, e esquece que tem que cuidar de si também. Tem que olhar para si. Porque não é só servindo. Aí nós até lembramos daquela passagem de Marta e Maria. Marta só queria servir na cozinha. Maria estava aos pés de Jesus. Jesus falou: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, muitas vezes nós temos que dar um fôlego para o serviço, para poder estar com Deus. Eu e ele e eu, como nós falamos no início. Outros ainda precisam organizar a sua vida com relação ao seu ministério, ao seu dom, ao seu chamado, amadurecer o seu chamado. Você é um pregador do Evangelho, você amadurecer a sua maneira de pregar. Então é preciso uma convivência mais íntima,
mais profunda, com pessoas mais maduras. É preciso um nível assim de espiritualidade, de caminho. Então, meu amigo, minha amiga, isso tudo irá nos moldar, para que nós saibamos depois disso, então, tomar esse caminho mais maduro, mas importantíssimo, que muitos acabam abandonando, mas nós não podemos, e a carência é grande de pessoas assim, aonde nós iremos então atrás daqueles que estão longe, daqueles que abandonaram, para novamente trazê-los, como Jesus fez com Pedro. Pedro havia se afastado de Jesus quando ele o negou 3 vezes. Ele havia afastado, ele tinha caído numa depressão grande, havia negado Jesus publicamente. E Jesus então vai atrás de Pedro, que havia abandonado a fé, pois internamente estava perdido, desesperado, sem saber para onde ir, até popularmente falando, como uma barata tonta. Jesus vai atrás de Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E na terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro vira para Jesus e diz: Senhor, tu sabes tudo. Aí Pedro cai novamente na profundidade da fé. É onde Jesus quis colocá-lo, para que dali em diante ele continuasse firme, embora tivesse traído, caído, se levantasse. E aí então Pedro se torna um novo homem. Mas Jesus precisou ir atrás de Pedro. Quantos que abandonaram a fé? Quantos que abandonaram Jesus, que você conhece? Mas como você irá atrás deles agora? Primeiro é preciso organizar o seu interior, restaurar o que precisa ser restaurado, para você continuar a sua missão indo atrás. Porque senão você vai atrás de uma pessoa que abandonou por problema no casamento. Um exemplo. A pessoa: não abandonei porque eu problema no meu casamento. Mas a pessoa vai conhecer você, ver que você também está com problema no seu casamento, e fala: ué, como é que eu posso então seguir o seu conselho se você não conseguiu resolver o seu problema? Se você não conseguiu resolver o problema do seu casamento, como é que você quer ajudar a resolver o problema do meu casamento? Se a sua oração, na sua oração você ainda não foi capaz de discernir uma sabedoria para organizar a sua família, como você quer orar comigo para organizar a minha família? Então, me entende, meu amigo? Como nós precisamos parar um segundo momento para reorganizar toda a nossa vida, as áreas dela, e aí sim atrás dessas pessoas falar: não, a minha vida foi assim, meu casamento era assim, mas o Espírito Santo me iluminou, a sabedoria de Deus interviu, meus filhos eram assim, mas aí o Senhor me iluminou. Você terá o que dizer, terá o que falar, porque aquelas pessoas que abandonaram, com certeza elas fizeram porque passaram por problemas sérios. Então precisa de uma mão amiga que vá lá, como Pedro, que Jesus foi atrás dele. Pedro tinha caído numa depressão de fé, e Jesus o traz novamente a uma dimensão de intimidade, quando Pedro fala: Senhor, tu sabes tudo. Aí Pedro cai em si e percebe: Jesus é a minha razão de viver. E aí sim, Jesus colocou Pedro de novo no nível de profundidade de fé. A partir daí, Pedro continua forte caminhando, embora tivesse traído. Só que Judas traiu Jesus, mas acabou tirando a sua própria vida, diferente de Pedro. Jesus queria, com certeza iria atrás de Judas, mas Judas tirou a sua própria vida. E quantos que, como Judas, não se suicidaram para a vida com Deus? Se afastaram, anularam a sua vida com Deus, porque passaram algum problema, alguma dificuldade. Então Jesus dá a missão a nós, para que nós possamos ir atrás desses, para trazê-los novamente. E como será bom, a festa no céu será maior. Diz Jesus que a festa é muito maior quando um pecador volta. Você pode imaginar, meu amigo, minha amiga, se você conseguir ser um instrumento de Deus para trazer